Oi, estou ajustando. Isso aí. Meninada, mulherada, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, estamos começando a segunda-feira, nosso sexto cardápio, prosperando com fibromialgia. Então vamos lá, eu vou apresentar brevemente ele, tá? Aqui no slide. Na sequência você vai estar com o vídeo de como que você prepara passo a passo. Não tem erro. Assista, faça o acompanhamento do vídeo, pausa ele, daí continua, pausa e continua, tá? Faz por etapas, é só seguir, não tem erro. Mulheres, vamos lá, veja como eu fiz, café da manhã e lanches da tarde, tá? Esses lanches da tarde é naquele momento que dá aquela fominha, sabe? Pode ser as duas, depende do horário que você almoça, se é meio-dia, ou pode ser às 3, ou pode ser até às 4 horas, depende do horário. Como que tá o café? Segunda, quarta e sexta-feira, tá? O café preto eu pus aqui para vocês, ó, sem açúcar. Nossa, eu sei que é difícil. Se não tiver como utilizar sem o açúcar, coloca ali uma colherzinha só, o açúcar mascavo, ou aquele açúcar demerara, tá? Vamos aos pouquinhos diminuindo isso. Junto com o café, os únicos leites que você pode utilizar é o vegetal, que pode ser de amêndoas, pode ser de coco ou pode ser de soja, tá? Qualquer um desses. Você pode colocar também 2 ovos, tá? De sua preferência. Quer cozinhar eles, você quer fazer ele frito, tá? Mole, duro. Sal a gosto também, tá? Ah, mas 2 ovos não é suficiente? Pode colocar 3. Eu como 4 a 5 ovos no meu café, tá? Isso depende. Se você... O ovo é importante porque ele tem proteína e tem carboidrato. Então ele é essencial. E também poucas calorias. Uma colher de sopa de tapioca, tá? Ou crepioca. A crepioca nada mais é que você pegar a tapioca e bater com ovo. Fica excelente, tá? Substitui o pão, tá? Por favor, evite esse tipo de coisa. Pão de manhã cedo. Evita, corte, por favor. Acompanha, tá? Uma fruta. Qualquer fruta. Uva, uma banana, um morango, maçã, tá? Fruta você está liberado para usar. E pode ter uma overdose de frutas. Brincadeira à parte, tá? Você pode comer quantas frutas você quiser. Bom, vamos continuar. Nas terças e quintas, tá? Vitaminas. Os famosos shakes. Que você pode ir lá bater no seu liquidificador. Tá? Esse aqui é simples, que vai durar para uma semana. Uma banana, coloca meia maçã, meio mamão, meio melão. E a água você vai acrescentando aos poucos até você diluir bem, ao seu gosto, né? Se você gosta de uma vitamina mais grossa, né, mais papenta, digamos assim, coloca menos água. Se você prefere mais líquida, né, acrescenta mais água. Simples assim. E também, como de segunda, quarta e sexta, você utiliza dessa vitamina para você tomar naquele intervalo da refeição do almoço para sua janta, tá legal? Doce, tá? Eu até não pus aqui, mas você pode sim pegar um simples chocolatinho de cacau, pelo menos um que tenha cacau, 70% de cacau. Tá? Por quê? Porque ele tem menos açúcar, tá? Em relação a outros chocolates. E também, pessoal, por favor, um quadradinho, 2 no máximo, tá? Não como uma barra de chocolate inteira, tá? 500 gramas de chocolate. É um pouquinho só, tá bom? Por favor, façam isso por vocês. Estou fazendo isso por vocês.
E a gente vai entrar agora com os preparativos, tá? Almoços e jantas. Almoço de meio-dia a 1 hora e a janta, tá? 6 a 8 horas. Das 18 horas ou até as 20 horas, tá? Então, entre esses horários, você faz a sua janta. Verduras e legumes. Aqui está toda a relação, tá? Eu não vou falar passo a passo aqui do que tem, que é só para perder tempo na realidade. Tá aqui é o que você vai no mercado e comprar. Leguminosas, derivados de soja e grãos, tá? Enlatados e outros. Oleaginosas, sementes e nozes, tá? Da sua preferência. Pega ali 50 gramas daquela semente, tá bom? Temperos e condimentos, óleos vegetais, ó, muito importante. Usa apenas esses dois. Tira o óleo de soja ou óleo de milho, tá? Não tirar totalmente lá do seu cardápio, do seu dia a dia, mas diminuir também, tá? Excelente para você não sobrecarregar ali com gorduras, com nutrientes que não é essencial, tá? Opcionais, tá? Olha esse opcional aqui, é interessante porque eu pus ao meu gosto, tá? Ele é um acompanhamento nas suas refeições, tá? Que no meu gosto eu coloco alface americana, peito de frango, tá? Ou qualquer frango ali, não exageradamente, tá? Eu coloco 150 gramas de frango a 200 gramas. Então você coloca e faz ele fritinho ali, rapidinho, com óleo de oliva extra virgem. E para não deixar ele ficar tão seco assim e ruim de comer, você põe shoyu. Mas muito cuidado com o shoyu. Eu até não coloquei aqui, mas atenção para o shoyu que não contém glúten, tá? É muito importante. Vai atrás do shoyu sem glúten. Tomates de cereja ou simplesmente o tomate tradicional, pepino em conserva ou não, torrada integral, tá? Essa torrada integral você pode usar também junto ao seu café com uma proteína de pasta de amendoim. Por quê? Essa proteína é aquela essencial e você não produz no seu corpo. E a pasta de amendoim ela vai te proporcionar isso, tá? Feijão preto ou branco e o arroz, tá? Pode ser o arroz branco ou arroz integral. Gente, mais outra coisa aqui, ó. Por favor, alimentos ruins para evitar nessa semana. Ou pelo menos, né, diminua consideravelmente para você a cada semana tirar um pouquinho da porção. Qualquer tipo de pãozinho que exista, bolachas ou biscoitos recheados, margarinas, manteigas, açúcares, né? Eu falei no começo, não vivo sem açúcar. Então troca essa coisa aí por açúcar mascavo ou demerara. E eu prefiro nem utilizar. Eu me converti a não usar mais. Então, para mim já não faz mais falta. Presunto, mortadela, queijo, o leite da vaca, né, leite animal, esses derivados dos animais, tá? Eles são inflamatórios. Então, também igual o pão. Não consegue ficar sem, diminua. Bom? E fecho aqui os slides, tá, pessoal? Fechei aqui. Meninas, boa sorte para vocês. Façam. Simplesmente façam. Mas não é para mim, não vai funcionar. Cara, funciona. Tá bom? Funciona. É só fazer. Depois que você fazer, arrisca. Aí você vem e fala assim, Matheus, eu fiz e não funcionou. Tá? Eu acredito seriamente que funciona. Tá bom? Então é isso. Forte abraço. Dúvidas é só perguntar, gente. Não tenham vergonha de ser felizes.
Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Fui! E hoje, então, nós vamos preparar um espaguete integral acompanhado de umas almôndegas de lentilha super gostosas, super boas mesmo. Eu adorei esse prato. Um chili sem carne, acompanhado de um purê de couve-flor e uma salada de quinoa bem completa, com feijão branco, brócolis e abóbora, que é a minha preferida no momento. E aqui eu começo descascando e removendo as sementes de uma abóbora de 1,2 kg. Depois eu corto ela em pedaços pequenos. Essa abóbora eu vou usar em 2 receitas, na salada de quinoa e no chili. Depois de cortada, eu tempero ela com sal, alecrim, azeite de oliva e levo para assar em forno pré-aquecido por em média 40 minutos, até ela estar levemente dourada e bem macia. Em seguida, eu pego uma lata de feijão branco, escorro numa peneira e lavo bem em água corrente. Daí eu transfiro eles por uma forma que possa ir ao forno, tempero com sal, alho em pó, azeite de oliva, alecrim fresco e levo para assar por 10 minutos em 200 graus. Enquanto a abóbora e o feijão branco assam, eu vou cozer quinoa. Eu pego uma xícara de quinoa crua, lavo bem em água corrente e transfiro para uma panela e acrescento 2 xícaras de água quente. Coloco um pouquinho de sal, azeite e quando começar a ferver, coloco uma tampa semi-aberta e deixo ferver em fogo médio por entre 10 a 12 minutos. Enquanto a quinoa ferve, eu vou cortar uma cabeça de brócolis em floretes bem pequenos para cozinhar junto com ela. Quando a quinoa já ferver por cerca de 8 minutos e quase todo o líquido já tiver secado e ela estiver assim, com os grãos bem transparentes, eu acrescento o brócolis. Eu só coloco ele dentro, misturo um pouco e se a panela estiver muito seca, eu coloco um pouquinho de água, cubro e deixo cozinhar por mais 2 minutos. Só o tempo suficiente para o brócolis amaciar um pouco. E aqui só mostrando a abóbora e o feijão branco já prontos. E enquanto a quinoa, o feijão branco e a abóbora esfriam um pouco, eu vou aproveitar para começar a fazer um molho de tomate para um espaguete. Aqui eu acrescento aproximadamente 4 colheres de sopa de azeite de oliva numa frigideira e douro uma cebola grande e 4 dentes de alho. Depois eu acrescento 2 latas de tomates picados sem temperos, 2 colheres de sopa de pasta de tomate concentrada, sal, orégano e manjericão seco, açúcar, chile e um pouco mais de água. Mexo e deixo ferver em fogo baixo, sem a tampa, por em média 15 minutos. A cada 5 minutos eu mexo um pouco para evitar que grude no fundo da panela e também checar a quantidade de água. Depois de cozer por 15 minutos, aqui eu só acrescentei um pouco de manjericão fresco, misturei e pronto. E nesse ponto eu vou prosseguir com a salada de quinoa. E primeiro eu vou fazer um molho bem rápido para temperar ela. Eu só coloco numa tigela azeite de oliva, limão, sal, mostarda. Misturo tudo e pronto. Agora, numa tigela grande, eu acrescento a quinoa e o brócolis cozido, uma cebola roxa picada, o feijão branco, metade da abóbora assada, um pouco de manjericão fresco e o molho. Aí é só misturar e pronto. E eu já vou separar a salada aqui em marmitas. Eu uso 4 tigelas de vidro de 650 ml, ou seja, vão ser para 4 refeições. 2 eu vou colocar na geladeira e 2 eu vou colocar no congelador.
E com a primeira marmita já prontinha, o que eu faço agora é colocar uma xícara de lentilhas para cozer. Aqui uso 2 xícaras de água para 1 xícara de lentilhas e também acrescento um pouquinho de caldo de legumes. Quando começar a ferver, coloco uma tampa semi-aberta e deixo ferver em fogo médio por 12 minutos. Enquanto a lentilha cozinha, vou fazer um chili. Aqui pego uma lata de feijão branco, uma lata de feijão vermelho e meia lata de milho. Escorro numa peneira e depois lavo bem em água corrente. Agora, numa panela grande, eu acrescento 1 colher de sopa de óleo de coco e douro rapidamente 2 dentes de alho e uma cebola grande picada. Depois eu acrescento sementes de cominho, páprica doce, sal, chili em flocos e douro por mais 2 minutos. Aqui você tem que mexer sempre e tomar cuidado para não queimar. O meu acabou queimando um pouco, mas não tem problema. Agora eu junto 2 latas de tomates picados, sem temperos, 1 pimentão vermelho cortado em pedaços pequenos, 1 pimentão amarelo, 2 cenouras médias e 400 ml de água. Misturo bem e coloco uma tampa e deixo ferver em fogo médio por 10 minutos. A cada 3 ou 5 minutos é bom você dar uma mexida para evitar que grude no fundo da panela. Passados 10 minutos, eu coloco o feijão e o milho que lavei antes, misturo e acrescento mais 250 ml de água. Coloco uma tampa e deixo refogar de novo por mais 10 minutos. E por último, eu coloco a metade da abóbora que não utilizei lá no início, refogo por mais 2 minutos e pronto. E aqui só mostrando a lentilha já pronta. Ela deve estar assim, bem sequinha, sem nada de líquido e com uma textura al dente. E para acompanhar o chili, eu resolvi fazer um purê de couve-flor. Eu estou usando 400 gramas de couve-flor congelada. Eu transfiro para uma panela, cubro com água quente e quando ela já está bem macia, eu escorro o líquido e trituro ela com um mixer de mão. Depois eu ligo o fogo novamente, coloco sal, azeite de oliva e salsinha. Refogo por uns 3 minutos só para que o excesso de líquido evapore um pouco. Enquanto o chili e o purê esfriam, eu vou fazer as almôndegas para acompanhar o macarrão. Aqui eu refogo em azeite de oliva 2 dentes de alho e uma cebola. Depois no processador eu acrescento 1 xícara de aveia em flocos e um pouco de nozes. Trituro até estar bem fininho. Em seguida eu coloco a cebola e o alho que refoguei, sal, orégano seco, a lentilha já fria, azeite de oliva e 2 colheres de sopa de pasta de tomate concentrada. Processo por uns 2 minutos, desligo o processador, misturo um pouco com uma espátula e processo de novo por 2 minutos. Depois eu acrescento manjericão fresco, processo mais um pouco, misturo de novo um pouco com a espátula e pronto. Se você pegar a massa na mão e ela estiver assim, bem grudenta e conseguir formar bolinhas, ela está pronta. Agora eu pego uma quantidade da massa nas mãos, aproximadamente 1 colher de sopa bem cheia, aperto e depois eu enrolo em bolinhas. Essa massa rende aproximadamente 15 almôndegas, dependendo do tamanho que você fizer elas. Em seguida, eu aqueço um pouco de óleo numa frigideira e frito elas um pouco, por mais ou menos 5 minutos, até dourarem. E eu, de vez em quando, eu viro elas para que doure de maneira mais homogênea. Depois eu levo elas ao forno por mais 10 minutos em 200 graus para assarem mais um pouco, mas isso é opcional, você não precisa fazer. E eu resolvi acrescentar junto com o espaguete de trigo 2 abobrinhas, que eu vou espiralizar em forma de espaguete.
E quando eu termino aqui, eu coloco para cozer al dente 280 gramas de espaguete integral, conforme as instruções da embalagem. Isso seria mais ou menos 70 gramas de espaguete por refeição. Quando o espaguete terminou de cozer, eu escorro ele e retorno para a panela e acrescento a abobrinha com 2 colheres bem cheias de molho de tomate. Ligo o fogo em médio e misturo tudo rapidamente, só até a abobrinha murchar um pouco. Isso leva mais ou menos 3 minutos. Agora eu separo as minhas marmitas. Eu pego 4 tigelas de vidro de 1 litro e distribuo o macarrão. Depois eu cubro com o molho de tomate e por último as almôndegas. E para finalizar, eu espalhei um pouquinho por cima uma mistura que eu tenho de amêndoas trituradas, temperado com sal, alho em pó e orégano. E também coloquei um pouquinho de manjericão. 2 dessas marmitas eu vou colocar na geladeira e as outras 2 eu vou colocar no congelador, eu vou congelar. E terminando, eu vou fazer a minha última marmita. Primeiro eu coloco aproximadamente 1 xícara de purê de couve-flor em 2 tigelas e o restante num pote de vidro. E esse aqui eu vou congelar. Agora eu distribuo o chili. Eu coloco aproximadamente 2 xícaras dele em cada tigela. Acrescento um pouco de salsinha, coloco as tampas e levo à geladeira. O restante do chili eu coloco em outra tigela de vidro e eu vou congelar, eu levo ao congelador. E aqui só relembrando que eu coloco na geladeira e eu vou comer na segunda, na terça e na quarta. E o que eu coloco no congelador, que eu vou comer na quinta, na sexta e no sábado.